A partir de agora, nós já estamos gravando nossa aula. Boa noite, sejam bem-vindos. Silvia, Guilherme, Gabriela, Cristina, Douglas e o David Becker. Eu gostaria, David, se fosse possível, você se apresentar em português ou inglês, fique à vontade, preferencialmente português, para nós vermos como que está o seu português, ok? Could you introduce yourself, please? Em português, please. Sim. Meu nome é Dave Becker. Eu moro em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. Eu sou apresentado, era consultor de marketing. Minha esposa e eu hemos tido uma empresa de marketing desde 25 anos e agora estudo na universidade, estudo espanhol e português porque tenho interesse em las línguas extranjeras. Sim, eu já falei, mas não custa repetir. Você, how many languages do you speak, please? Eu falo quatro, pero eu entendo português agora, pero não falo muito bem português. Sim, o David pero Modesto. Entendo. Sim, o David é modesto, mas ele fala inglês, português, espanhol, alemão e francês, tá? Para nós, David, eu quero dizer para você que para nós é um privilégio, ok? É uma honra. You are my guest of honor. Você é meu convidado de honra e também juntamente com o Douglas, que é estudante de inglês e fluente em espanhol, claro, estudante de português, para nós é uma honra, para o nosso pequeno grupo, termos Obrigado. vocês conosco. A partir de agora, nós vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar de verbos irregulares. E eu queria pedir ao Douglas para manter o seu microfone, o seu áudio e o seu vídeo abertos. Open microphone and audio and video, please. And if possible, I would like to help us to our pronunciation, okay? One moment, please. I am going to share my screen with you. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês podem ver a minha tela? Sim, podemos. Sim, obrigado. Eu vou preparar aqui um ponteiro. Gente, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares em inglês. Primeiramente, qual a diferença entre os verbos regulares e os irregulares? A diferença básica é que os verbos regulares têm, em sua forma no passado e no particípio, o acréscimo das letras ED. ED. Ou seja, um verbo, por exemplo, o verbo play, que significa jogar, brincar, né? Para eu colocá-lo no passado, ele é um verbo regular, basta que eu acrescente ed, played. Ok? No passado ou no particípio. As duas formas são as mesmas. Nós vimos isso na aula de ontem. Ok?
E os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles não obedecem a um padrão, ou seja, no presente pode ser uma forma, no passado outra e no particípio outra. É o que nós vamos ver agora. Eu gostaria muito de que vocês tivessem bastante atenção, porque são em torno aí de uns 80 verbos, e eu vou falar bem rápido, uma apresentação rápida, porque nós temos aí em torno de uns 30, 40 minutos para falar esses 70, 80 verbos. Mas o que eu quero é que vocês observem que em alguns verbos a forma base é uma, no passado é outra e no particípio é outra. E alguns, ele repete as formas tanto para a forma base, para o particípio e para o passado e para o particípio. Então, é bastante interessante, principalmente quem ainda não viu, eles se comportam de maneiras assim bastante diferentes, às vezes até estranhas. Eu vou começar com o nosso primeiro verbo. Irregular verbs. Né? Aqui, essa primeira tela é apenas os nossos pronomes, né? Com as pronúncias, I, you, he, she, it, we, you, they. E vamos começar com o nosso primeiro verbo, irregular. Vocês observem que na forma base, ele tem uma forma base, no passado ele repete a forma base e no particípio ele apresenta-se com outra forma. Awake, awoke, awoken, que significa em português despertar, acordar. Eu desperto, eu acordo. E no passado eu despertei, né? Ou acordei. E no particípio, que são os verbos terminados em ado, edo, ido, nós Vocês conseguem me ver? Sim. Ok, obrigado. Estava congelado, voltou. Ah, sim. Porque eu estou aqui na fazenda e provavelmente pode acontecer de algum momento congelar. Se ficar congelando muito, a gente cancela e faz em outro momento, ok? A gente convoca uma outra aula. Mas agora está tudo ok, né? Sim, ok. Ok, obrigado. Ok, então, como eu estava dizendo, eu estou delongando, eu estou acrescentando mais informações nessa primeira tela para vocês poderem entender qual que é a formação dos verbos irregulares. Não obedecem a um padrão. Nesse caso aqui, awake, awoke, awoken. Eu falei duas formas, não, as três formas são diferentes. Awake, awoke, awoken. O segundo verbo é be, nós já conhecemos. O passado é was, were, e o particípio been, sem muitos comentários, porque nós já conhecemos esse verbo. O terceiro verbo é o verbo nascer, produzir. Bear, bore, born. Ok? Vocês observam que ele obedece três formas diferentes. Na forma base, no passado e no particípio. Flávio, como que eu vou fazer para entender esse caso? Vou passar para vocês uma lista e vocês vão ter que decorar. Então, se você quiser saber o verbo nascer, é bear, bear, bore, no passado, e no particípio born. Ok? Vão ter que decorar. Flávio, não tá na tela, não. A gente está vendo você. Ah, sim. Só um minutinho. Deixe-me compartilhar. Obrigado, Guilherme. As ordens. Desculpem, porque com a queda eu creio que não deve ter caído mesmo aqui. Ok? Então, voltando. Agora vocês conseguem ver? Agora sim. Sim, obrigado. Então, deixe-me voltar. Então, reiniciando. O primeiro verbo é o verbo awake. Awake. Ele apresenta três formas diferentes, né? Awake, awoke, awoken. Ou seja, no presente, no passado e no particípio, são três formas diferentes. O segundo verbo é o verbo to be. Nós já conhecemos. Não é necessário... Ah, ok. David, você pode entrar e intervir. O David está me dizendo que o verbo awake
ele colocou no chat, o verbo awake, ele pode ser apresentado também com uma forma alternativa. Ele pode ser verbo regular, awaked, acrescentando ed, certo? Mas como nós estamos tratando de verbos irregulares, então ele pode ser regular e irregular. É uma particularidade que ele tem, mais uma particularidade. O terceiro verbo é o verbo bear, bore, burn, que é o nascer, nascido. Tá? Eu vou ser mais rápido a partir de agora. O verbo bater, beat, beaten, beaten. Vocês observam que ele tem, na forma base, uma forma, no passado a mesma forma e no particípio diferente. Beaten. É o verbo bater, né? Bater, bateu, batido. Alguma informação, David? Fique à vontade. Ok. O terceiro verbo é o become. A forma do passado é became e a forma do particípio become. Vocês observam que ele repete na forma base e no particípio. Muito interessante isso. Vocês têm que ter esse tipo de percepção, tá? É o verbo em português tornar-se, transformar-se. O próximo verbo begin, que é o começar, né? Comecei, começado, begin, began, begun. Begin, began, begun. Ele obedece uma, duas, três formas diferentes. Agora, um interessante, o verbo bet, apostar. Bet. As três formas iguais. Flávio, como que eu vou saber qual que é o presente, qual que é o passado, qual que é o particípio? Não tem como saber a não ser dentro do contexto. Quando você estiver lendo a frase ou estiver conversando, você vai poder entender. O certo é que... Ô, Flávio, por que ele é irregular se não há mudança na escrita? Não, ele é irregular porque ele não recebe o ed no final. O verbo para ser regular, ser regular, obrigado, ele tem que receber ed no passado e no particípio. Okay. No passado é sempre igual ao particípio. Nesse caso, ele é irregular porque ele não recebe ed. Recebe o ed. E ele tem três formas diferentes, aliás, três formas absolutamente iguais de falar. Bet. Ok? É meio louco isso aqui. Vocês vão ter que pegar a relação e dar uma lida nela, né? Algumas vezes. Eu já li pelo menos umas 10 vezes, mas tudo bem. Cada um vai ler a quantidade que precisa. O verbo morder. Bite, beat, beaten. Também três formas diferentes. Verbo morder. O verbo sangrar. Bleed, bled. Observe. Primeira forma, bleed. Esse pode ser mais prolongado, né? Bleed, bled. Passado e particípio iguais, forma base diferente. O verbo que a gente vai usar muito é o verbo to break, broke, broken. Também três formas diferentes. Break, broke, broken. Ok? Estão todos aí? Ok. Vamos lá. O próximo verbo é o verbo to bring. Bring, brought. Bring, brought. Can you help me, David? Es correcto. Bring, brought. Ok, obrigado. Bring, brought. Ok. Na voz de um nativo fica mais bonito, né? Ok. O próximo verbo é o verbo... desculpem, gente. Aqui está um erro de tradução, tá? Desculpem aqui. Aqui é o verbo construir. Eu vou ter que consertar um momento.
descartar. Só um momento, eu já vou consertar aqui. Ok. Só um momento. Vou novamente. Não sei por que aqui ficou errado. Construir. Vocês estão vendo minha tela agora? Por favor, algum sinal? Por favor, Guilherme. Estamos sim, Flávio. Estamos sim. A tela cheia, né? Isso. Ok, estou passando aqui. Então, gente, o verbo construir é build, build, built, build. Segunda e terceira formas iguais. Sempre lembrando, gente, que essa terceira forma ela é usada juntamente com o verbo have para construir o present perfect, que é um tempo que nós vamos usar. Então, vocês vão ver muito escrito have built, tá? É o verbo to have. Has built também. Exatamente, é o verbo have no presente, então nós vamos usar I have built, you have built, he, she, it has built, we have built, you have built, e they have built. Ok? Obrigado, Perfeito. Dave. Ok. Outro verbo irregular que nós vamos também usar bastante é o verbo to buy, que muita gente gosta, né, de comprar. Então, ele tem duas formas iguais no passado e no particípio. Buy, bought, bought. Bought, bought. Buy, bought, bought. Ok? Outro verbo também que bastante usado é o verbo to catch. Catch. Também ele apresenta duas formas iguais no passado e no particípio. Catch, caught, caught. Até a forma de falar, gente, é mais ou menos essa. Cat, caught, caught. Para você decorar, você tem que criar esse meme, né? Cat, caught, caught. O outro verbo é o verbo to choose. Choose. 3 formas diferentes. 1, 2, 3. Choose, chose, chosen. Próximo. Eu não coloquei a tradução, vocês viram aqui. Escolher. Escolher, escolheu, escolhido. I have chosen. Eu tenho escolhido. Ou então, em português, a melhor forma, eu escolhi. Certo? Pode usar eu tenho escolhido ou eu escolhi, em português. Próximo verbo, to come. Come, came, come. Interessante. Não é muito comum, mas vocês verem. A primeira forma é igual à terceira forma. E a segunda forma é diferente. Parecida, mas diferente. Come, came, come. O verbo custar, quanto custa, né? Quanto custa isso? Cost, cost, cost. 3 formas iguais. Presente, passado e particípio. It has cost. Isso tem custado, isto custou, né? Outro verbo também com 3 formas iguais. Cut, cut, cut. Presente, passado e particípio. Cortar, cortei, cortado. Esse nós já estudamos, é o verbo to do, did, done. Fazer, fiz e feito. O verbo beber, drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk.
Sempre lembrando, o brasileiro tem a mania de dizer drink, não drink, é drink. Correto, David? Drink. Sim, exacto. Drink, drank, drunk. Ok, drink, drank, drunk. Ok, muito obrigado. O verbo dirigir, né, guiar um carro, drive, drove, driven. 3 formas diferentes. Drive, drove, driven. O verbo comer, driven, ok? Drive, drove, driven. And. Ok? O verbo comer, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. O verbo cair, descer, fall, fell, fallen. 3 formas diferentes também. Não obedece a um padrão. O verbo é irregular, Guilherme, porque ele não obedece a um padrão, tá? Agora, o verbo alimentar. Obrigado, Flávio. Alimentar, nutrir, é o verbo base form feed, fed, fed. Alimentar, né? A gente é muito comum a gente ver nas redes sociais hoje o feed de notícias, né? Feed, fed, fed. Feed de notícias, né? O alimentador de notícias. O verbo sentir, também muito comum, nós vamos usar muito, é o verbo feel, felt, felt. Repetem as formas no passado e no particípio. Sempre lembrando o L com a língua, né, no céu da boca. Feel, felt, felt. O verbo brigar, lutar, também famoso, né? Kung Fu fight. Fight, pronúncia fought, fought. Fight, fought, fought. O verbo voar, to fly. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Voar, né? Voar, voei, voar, né? O verbo encontrar, localizar, to find. 2 formas iguais no passado e no particípio, find, found, found. O verbo esquecer, forget, forgot, forgotten. Ok? Esquecer, esqueceu, esquecido. 3 formas diferentes. O verbo proibir ou impedir, forbid, forbid, forbade, forbidden. 3 formas diferentes. Também. O verbo forgive, que é perdoar, né? A gente precisa de perdoar. Então, forgive, forgave, forgiven. Vocês observem que o forbid, que é proibir, forbid, forbade, forbidden. E o forgive é forgive, forgave, forgiven. Tem uma sequência lógica aí, né? Que é o perdoar, perdoou, perdoar. Tem uma sequência lógica, vocês veem. Forbid, forbade, forbidden. Forgive, forgave, forgiven. O verbo congelar, está congelando, né? Nós estivemos quase congelando na semana passada, muito frio no Brasil. Freeze, froze, frozen. Freeze, froze, frozen. Que é congelar. Né? Estamos congelados. O verbo get, gente, a tradução básica dele é obter. Get, got, gotten. David, no inglês americano é got, ou got. Get, got, gotten. Ok. Correto. Ok. Vocês podem vir aqui, dar uma olhadinha aqui em cima. Nós temos, além de obter, obtive, obtido, né, que é o presente, o passado e o particípio, nós temos outras significações. É para ficar louco. Apanhar, buscar, tirar, conseguir, colher, chamar, lavar, pegar, fazer, chegar, chegará, ligar, arranjar, ter, receber, ficar, lograr, adquirir, entender, tornar-se. Isso é só para a gente, né? É um verbo que nós teremos eu creio que nós vamos ter que ter uma aula específica para ele, que ele tem muitos significados e muitas aplicações. Quem quer aprender inglês, é obrigatório conhecer o verbo got,
o verbo get, pelo menos nas seus principais significados, nos seus principais meanings. Ok? O verbo dar, nós vamos falar bastante também. Eu estou dando uma aula. I am giving a class. Então, give, gave, given. Ok? O verbo to go é o verbo ir, né? Famoso, né? Partir, ir. Went, gone. E o vento levou, né? E o vento levou. Gone é também levar, no sentido de ir, de partir, de ir embora. O verbo irregular crescer, to grow, grew, grown. 3 formas diferentes. Muita atenção, difícil de decorar. O verbo ter, né, que é o famoso verbo ter, é o verbo to have, had. O passado e o particípio são iguais. Ele tem diversos outros significados no Brasil. Possuir, haver, mandar, receber, produzir, ter, de, manter, deixar, sofrer, alcançar, saber. E também pode significar tomar um lanche, né? Have snack, ou almoçar, have lunch, ok? Have dinner, jantar. Ele é utilizado em diversas formas também. O verbo to ouvir, escutar, hear. Can you hear me? Can you hear me? Guilherme, você pode me ouvir? Aí o Guilherme responde. Posso sim. Yes, não, você vai responder. Você mora nos Estados Unidos, então você responder. Yes, I do. Yes, I can. Eu perguntei, I can. Se eu perguntar, do you hear me? Aí você responde, yes, I do. Ok? É só uma brincadeirinha, mas hear, heard. Ajuda na pronúncia, Dave, por favor? Can you help us? Heard. Ok? Hear, heard. Tentei aí falar mais ou menos igual ele, mas é meio difícil, né? Um pouco difícil. Ok. O verbo esconder, ocultar, ok? Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. 3 formas diferentes, gente. Tem que decorar, nós não temos alternativa, tá? You must memorize, ok? Vocês têm que memorizar, não tem outro jeito. Esse é fácil de decorar, também é o verbo bater. Nós vimos lá atrás o be, né? Agora nós temos o hit, que é o bater, né? Bati, bateu. 3 formas iguais. Eu creio que, para facilitar, vocês já podem ir decorando esses mais, né? Esses que são iguais, que é mais fácil, né, Guilherme? Né, Cristina? Eu creio que é mais fácil decorando eles. Sim, com certeza. Principalmente os mais usuais, né? Exatamente. É um verbo bater, é um verbo bastante falado aí. E aqueles mais difíceis, gente, nós iremos estudar todos esses verbos no decorrer do curso, em textos, em frases, nós vamos poder entendê-los melhor. Sempre quando aparecer um verbo desse, eu vou explicar para vocês, vou esclarecer, né, por que ele está ali, hate, se é passado, se é particípio, se é no presente, ok? Não se preocupe não, que nós vamos conseguir aí, no decorrer do curso, estudar. Hold, held. É o segurar, né? Hold, held. 2 formas iguais no presente e no particípio. Eu dei uma mensagem de conexão instável. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir, Cristina? Conseguem me ouvir? Cristina, Gabriela? Sim, tá dando para ouvir. Ok, obrigado. Então, às vezes, dá uma pequena mensagem de bad connection aqui. Mais 2 minutinhos, nós vamos partir para o nosso intervalo. Tá? O verbo machucar, gente, ele é bem simples também, olha. Você já pode decorar. Hurt. Sempre lembrando, né, que o T, ele é hurt, T é final, né? Hurt. Machucar, machuquei, machucado. O verbo manter, guardar, é o verbo to keep. Também é fácil, né? Keep, kept. Bem fácil, né? 2 formas iguais também. A gente aprende aqueles com as 3 formas iguais, depois aprende aquele com
uma forma e duas iguais, e assim sucessivamente. Esse é um Tem verbo a propaganda famosa do whisky, né, Flávio? Keep Walker. Ah, ok, exatamente. ou então aquela, né? Keep calm, ok? Keep calm, keep calm. Exatamente. Esse verbo, gente, é muito conhecido, né? Do you know? Você conhece, você sabe? Certo? Então, a pronúncia é know, knew, known. Três formas diferentes. Vocês vão ver alguns verbos que eles são iguais à forma base, mas só acrescentam a letra N no final aqui. Vocês vão ver alguns verbos assim, irregulares, tá? Vamos aqui agora. Liderar, comandar, guiar. Ele é meu líder, né? Lead, led, led. Lead, led, led. O verbo ensinar, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Tentando ensinar vocês, tentando aprender um pouco também. Learn, learned, learned. E também nós temos a forma regular dele, né, David? Regular, verb, learned. Learned. Esta forma de Grossa-Bretanha. En América se dice learned, L-E-A-R-N-E-D. Ah, então, nos Estados Unidos ele é regular, então ele termina com ED, ok? Ok? Learned is British. Ok, ok. Então, aqui nesse caso, gente, tem mais um detalhe, né? Na Inglaterra, eles o usam como verbo irregular e nos Estados Unidos como verbo irregular. Learn mais ED, ok? Então, quando vocês estiverem nos Estados Unidos, vocês vão usar learned, ao invés de learned, ok? São particularidades da língua, que aí não cabe a gente, né, aprofundar no momento, tá? Então, ele pode ser regular. Ele é irregular na Grã-Bretanha e irregular nos Estados Unidos. Né? Já é um detalhe, né? Mas tudo bem, continuemos. Ok? Leave, left, left. É sair, deixar, partir também, né? Leave, left, left. Gente, nesse momento eu vou parar de compartilhar e vamos ter um intervalo de 5 a 10 minutos, ok?